Um caça F-15 americano foi abatido no espaço aéreo iraniano. O piloto do caça ejetou e caiu muito atrás das linhas inimigas. A partir daí, foi desencadeada uma operação de resgate cinematográfica. Mas como o governo americano conseguiu planejar uma operação complexa, fascinante e extremamente bem-sucedida? Coloque o seu fone de ouvido e vem comigo que a gente vai entender melhor isso aí. Antes da gente entender como a missão foi planejada, a gente precisa entender como o piloto chegou nessa situação. O F-15E é um caça americano que sobrevoava o Irã quando ele foi atingido pela defesa aérea iraniana. Haviam 2 homens na aeronave. Um era o piloto e o outro era o operador do sistema de armas. No momento que eles foram atingidos, os 2 ejetaram imediatamente. O piloto da aeronave, ele caiu dentro do Irã, mas ele foi rapidamente resgatado e levado para o Kuwait, que é um país do Oriente Médio que é aliado dos americanos. Mas o operador de armas, ele caiu bem distante do companheiro dele. Ele caiu muito para dentro das linhas inimigas, muito para dentro do Irã. E ele permaneceu em solo iraniano. Ele caiu no Irã e permaneceu em solo iraniano. Ele não foi resgatado. E foi a partir daí que a missão que era de combate, que eles estavam fazendo sobrevoo numa missão de combate, passou a ser de resgate, busca e salvamento. Porque o militar isolado, ele estava muito para dentro do território iraniano. Ele estava correndo muito perigo mesmo. E foi aí que o Pentágono, juntamente com a CIA, elaboraram um plano para evitar que os iranianos soubessem desse militar isolado. E eu vou contar para você como foi esse plano. Mas antes, deixa o seu like, se inscreve no canal, beleza? E dê sugestões de temas nos comentários aqui, tá? Pra gente continuar fazendo vídeo pra vocês aqui, beleza? Vambora. A primeira estratégia que a CIA e o Pentágono tiveram para esconder a informação do piloto foi informar que o piloto foi resgatado. Eles simplesmente esconderam a informação de que havia outro militar na aeronave abatida. Só essa estratégia que eles tiveram, só essa sacada que a CIA e o Pentágono tiveram, deu 1 ou 2 dias de vantagem para os Estados Unidos. Só que o que aconteceu? As forças iranianas, elas chegaram até os destroços da aeronave que foi abatida. E eles perceberam que havia outro lugar na aeronave, havia outro assento na aeronave. Então eles pensaram, opa, se tem outro assento e um eles resgataram, então o outro ou tá morto ou tá vivo em solo iraniano. Então vamos procurar. Mesmo que a gente ache o corpo, a gente vai procurar e vai achar. Meu irmão, a partir daí começou a corrida contra o tempo entre os Estados Unidos e o Irã para achar esse militar isolado. E durante essa corrida contra o tempo, os Estados Unidos eles lançavam operações psicológicas, operações de desinformação e fake news, para que a guarda revolucionária do Irã pensasse que o militar já tinha sido resgatado. E isso faz a gente pensar, por que será que os Estados Unidos fez tanto esforço para resgatar um homem só? Será que esse piloto, esse operador do sistema de armas, ele vale tanto assim a ponto de deslocar e usar tanto recurso para resgatar esse cara? Pessoal, o que acontece? Um militar inimigo, operador de armas, capturado pelo Irã, esse cara ia virar uma moeda de troca poderosíssima para o governo iraniano. Ou ele ia ser interrogado sobre os planos de ataque dos Estados Unidos, ou os dois. Ele poderia ser uma moeda de troca e ele poderia estar sofrendo interrogatório. Porque o que acontece, pessoal? Quando o militar ele é capturado pela força inimiga, dentro das convenções de Genebra, se eu não me engano é a 3ª convenção de Genebra, esse cara ele vira um prisioneiro de guerra. E um prisioneiro de guerra, ele tem direitos, mas ele tem deveres também. Um prisioneiro de guerra, quando ele é capturado, ele tem a obrigação de informar a patente dele e o nome dele. E ele pode sim ser submetido a interrogatório. O problema é quem respeita a Convenção de Genebra. Você acha que o Irã, um operador de um sistema de armas extremamente avançado, ia respeitar a Convenção de Genebra para interrogar esse cara? Com certeza não, né? Com certeza não. O que esse cara ia sofrer nesse interrogatório não tá escrito. Eu acho que o pior é que o Irã não ia nem matar ele, ia usar ele de moeda de troca, mas antes ele ia sofrer bastante nesse interrogatório aí. Mas voltando para a operação, depois que o militar isolado ele foi localizado, 2 aeronaves MC-130 se deslocaram para o local que ele estava
transportando mais de 100 operadores de forças especiais. Dentre eles, o famigerado Team Six, né, dos SEALs da Marinha Americana. Como aconteceu? As aeronaves pousaram, os operadores eles fizeram imediatamente a segurança do perímetro, né, de modo que evitar que o inimigo se aproximasse daquela região do militar. Inclusive, há relatos de que no momento que os operadores desembarcaram das aeronaves, as forças iranianas já estavam, se eu não me engano, a menos de 3 quilômetros do militar isolado. Eles estavam muito perto. Eles com certeza iam conseguir capturar o militar isolado. Esse militar ele foi encontrado escondido dentro de uma fenda de mais de 30 metros para evitar a localização do inimigo. E ele estava extremamente ferido, ele estava gravemente ferido. Os dois MC-130 que carregaram os operadores, eles sofreram uma falha mecânica e não conseguiram decolar de volta, o que quase deixou as tropas americanas presas atrás das linhas inimigas. Aí ia ser um perigo maior ainda, porque um militar isolado já é um problema. Imagine 30, 40 militares atrás das linhas inimigas, né? E a solução que eles tiveram foi mandar mais aeronaves para retirar os homens, só que em ondas sucessivas, né? Vinha uma aeronave e voltava, vinha outra e voltava até retirar todo mundo. Essa operação ela foi extremamente bem sucedida, tá? Todos os militares regressaram em segurança para umas bases no Kuwait, que é aliado, né? Uma base aliada. Só que o problema é que eles tiveram que destruir no solo ainda os dois MC-130 e mais 4 helicópteros para evitar que o equipamento caísse nas mãos do Irã, né? É um equipamento extremamente avançado, com tecnologia de arma, de radar, de navegação muito avançada. E pessoal, eu não sei se vocês perceberam, mas eu disse que o militar ele foi encontrado em uma fenda de mais de 30 metros e ele estava muito ferido. Só que a pergunta que eu faço para você é o seguinte: como que esse cara conseguiu chegar ali, naquela fenda? O que ele teve que fazer no meio do caminho para ser resgatado exatamente naquele ponto? Então vamos lá, vou te explicar. O piloto usou uma tática de evasão chamada evasão não assistida, ou corredor de evasão. Eu vou te explicar melhor como é que funciona essa tática. Um corredor de evasão é uma faixa no terreno, ela é previamente planejada, ou seja, o pessoal sai para a missão já sabendo onde é essa faixa, na qual o militar isolado ele vai usar essa faixa para se evadir do terreno, caso ele esteja em uma área hostil, negada ou politicamente sensível, e não tenha ninguém ao lado dele para tirar ele dali. Então, a partir daí, a lógica da operação muda. O foco ele deixa de ser a missão principal e passa a ser evitar a captura. Porque, pessoal, esses militares eles têm na cabeça um lema muito forte que é: evadir, fugir, é sempre muito melhor do que ser capturado. Mas o que significa na prática? Significa que isso ele vai precisar percorrer longas distâncias, vai precisar sobreviver com o que ele tem, escolher bem o momento e a hora dele se mover, quando parar e onde se esconder. E como evitar que qualquer sinal que ele dê entregue a posição que ele está. Há casos, inclusive, de que o operador ele faz exatamente o oposto também. Ele fica imóvel, se esconde e fica em silêncio, justamente para que ele não seja detectado e esperando a situação melhorar para ele poder se deslocar. E também, pessoal, ao longo desse corredor de evasão que eu falei para vocês, dessa faixa no terreno, existem alguns pontos pré-planejados, pré-delimitados, chamados pontos de extração. O que são esses pontos? Esses pontos são justamente os lugares onde poderão ser feitas as extrações do militar isolado, onde ele vai poder ser resgatado e trazido de volta para as linhas amigas. E foi exatamente isso que aconteceu no caso desse militar americano aí. Segundo a Reuters, ele ficou ferido no tornozelo e ele estava dotado somente de uma pistola e um transmissor chamado beacon, né, um tipo de rádio que é feito justamente para essas situações de pessoal isolado. Durante a evasão, ele subiu até um ponto bem alto e mandou a seguinte mensagem: God is good, Deus é bom, né? Traduzido do inglês para o português. Muito provavelmente, essa mensagem era uma senha pré-estabelecida entre as Forças Armadas dos Estados Unidos, porque a partir dessa mensagem que eles conseguiram autenticar o homem. Quando eu falo autenticar ele, é provar que quem estava mandando mensagem era realmente ele, entendeu? E depois dele mandar essa mensagem, provavelmente ele foi para o próximo ponto de extração, já que aquele ponto de extração, aquele ponto onde ele estava, que ele conseguiu mandar mensagem, não era o ponto ideal para ele ser resgatado.
tudo isso que eu tô falando aqui, pessoal, é pré-planejado, tá? Não é nada no improviso, não. Tudo isso aqui é planejado e ele seguiu exatamente o planejamento que ele tinha. Então ele foi pro próximo ponto de extração para ele ser extraído de lá, para ele ser exfiltrado. E ele se escondeu numa fenda, numa encosta e permaneceu lá até que os americanos conseguissem montar uma operação de resgate. Mas antes dele conseguir se localizar, antes dele conseguir contatar as forças aliadas, ele estava sozinho, em território hostil, tentando não ser encontrado primeiro pelos iranianos. Imagina só você, sozinho, precisando se manter vivo, se escondendo, controlando o seu medo, que é o que mais vai levar ele para a vala, e continuar funcional e pensando até que a sua recuperação se torne possível. No caso desse militar, esse tempo até ele conseguir se mover e conseguir ser resgatado existiu de uma forma muito clara. Ele passou realmente por tudo isso. E o resgate dele não aconteceu na hora da queda. Teve um período ali que ele precisou aguentar tudo isso aí sozinho. Uma situação extremamente complicada, extremamente difícil. Esse cara realmente ele foi muito corajoso mesmo, né? Isso também ajuda a entender uma confusão muito comum que as pessoas fazem. Muita gente olha para esse tipo de caso aí e pensa que só na parte final, né? Quando os helicópteros, os forças especiais, os aviões entram ali e matam quem tá fora e neutralizam quem tá ao redor e protege o militar e faz aquela operação toda e o helicóptero vai embora, assim. Só que antes disso, pessoal, tem uma fase dessa operação que é muito silenciosa e é muito solitária. Porque o militar isolado entrar em pânico, se expuser demais ou se movimentar errado, ele pode ser capturado antes que qualquer força amiga chegue perto dele. Mas no fim, graças a Deus, deu tudo certo. O Donald Trump afirmou que a missão passou horas sobre o Irã e classificou ela como uma das operações de resgate mais ousada da história militar dos Estados Unidos, pra vocês terem uma noção. Realmente foi uma operação cinematográfica e logo logo a gente vai ver até filme falando sobre isso aí, né? Pessoal, esse foi o vídeo, tá? Muito obrigado pela sua audiência, deixa o seu like, se inscreve no canal, dê sugestões de temas para que eu possa falar com vocês aí. Aqui no canal eu falo sobre geopolítica, sobre o mundo, assuntos que eu gosto realmente de falar. E muito obrigado, até a próxima, fui!